digam amém. Vamos dar uma linda salva de palmas para Ele. Aleluia. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Boa tarde, povo de Deus. Está todo mundo firme? Que seja assim, firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Amém? Sente-se, por favor. Nós estamos aqui num domingo festivo na presença de Deus, onde nós temos festejado a grande obra de salvação que Jesus fez em nosso favor. E se nós estamos aqui, é porque nós tomamos uma decisão na nossa vida. Ninguém estaria aqui se ele não tivesse tomado uma decisão séria, de dizer, o meu objetivo é servir a Cristo. O Paulo tinha muito bem definido isso dentro do coração dele. Tanto é que ele dizia, o viver é Cristo, e o morrer é o quê? É lucro. Em outras palavras, se for para me viver e não servir ao Senhor, o Senhor me leva logo. Isso aqui é uma oração ousada. Amém, irmãos? De uma pessoa que se deixou ser tratada por Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O apóstolo Paulo, eu vou comentar um pouquinho sobre ele, não vamos tratar dele hoje. Mas ele foi aquela pessoa que ele deixou Deus tratar com ele. A gente tem um pouquinho da história de Paulo, que ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Ele matava os cristãos, ele oprimia as pessoas. Inclusive, quando ele teve aquele encontro com Deus, ele estava a caminho de uma perseguição, onde ele teria contato com cristãos lá na frente, e ele iria fazer o quê? Perseguir. Ele iria afrontar. Ele iria perturbar. Só que naquele dia ele teve um encontro com Deus e ele se deixou ser tratado. Quando ele teve aquela visão, que ele ficou cego, caiu ali, ficou naquele ambiente, ele recebeu a informação, vai à rua direita, tal, entra na casa de fulano. Lá o cidadão recebeu ele, e lá ele ficou por alguns momentos. Até que Deus fala com Ananias, e dá uma ordem para o homem de Deus. Ananias, vai na rua direita, na casa de Judas lá, e você vai encontrar um cidadão chamado por Saulo, que é de Tarso. Você vai impor as mãos sobre ele, porque ele já recebeu uma visão de que um homem chamado Ananias colocava a mão sobre ele e ele voltava a enxergar de novo. O Ananias falou, mas como que eu vou até esse homem? Ele não é o perseguidor? Ele não é aquele que vem para nos afrontar? E quando Ananias recebe aquela informação, ele trata dessa forma, e Deus fala com ele, vai porque ele é para mim um vaso escolhido. E ele foi, impôs as mãos sobre Paulo, chegou lá chamando irmão Saulo, né? Irmão Saulo, eu vim aqui porque Deus me enviou até você, em nome de Jesus, pôs as mãos sobre ele e ele enxergou de novo. E dali em diante você vê o Paulo sendo tratado por Deus. Deus começa a tratar com ele sobre muita coisa. Ele vai deixando de lado a vida errada que ele tinha e vai começando a se adequar àquilo que Deus vai tratar com ele a partir de agora. Isso é conversão. É quando nós deixamos de lado aquilo que nós achamos que sabemos, achamos que é certo, e deixamos Deus fazer dentro de nós essa renovação. E deixamos Deus moldar o nosso caráter como Ele quer que seja moldado. Aí eu vou abrir a Bíblia com você no livro de Deuteronômio. Vamos lá? Capítulo 31. O versículo é o 22. Nós vamos falar um pouquinho, de uma forma breve, do Josué. Deuteronômio, capítulo 31, versículo de número 22. Quinto livro da Bíblia, facinho você encontra Deuteronômio. Capítulo 31, o versículo é o 22. Deixa Deus tratar você. Olha só o que ele vai dizer. Todos já encontraram? Facinho. Se você não encontrou ainda, você pede ajuda para esses irmãos aí. Você está vendo quantos obreiros novos Deus está levantando aí? Está todo mundo bonito aí. Ó. Todo mundo bonito aí, bem perfeito. Né? Deus está levantando gente nova para uma grande obra. Aleluia, gente. Isso. Se você não encontrou ainda, eles dão um auxílio para você. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 31. O versículo é o versículo 22. Está na tela para você acompanhar também. Diz assim a palavra. Assim, Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. Aí vem o 23. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse, esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Nessa ocasião, o Moisés ainda estava na ativa.
Moisés ainda estava em exercício. Ele já estava ali com seus 120 anos aproximadamente, em pleno exercício, fazendo a vontade de Deus, ainda na sua velhice, né? E aí ele recebe, ele vem de Deus essa direção para ele falar com Josué. Ele tinha várias pessoas à disposição, mas ele começou a ter um olhar diferenciado para o Josué e começou a tratar com ele desse assunto, de que Josué tinha que se preparar porque ele substituiria o Moisés. E quem falou isso foi Moisés. Ô Josué, meu filho, faça o seguinte, você começa a se esforçar, esteja animado, porque é assim que você vai vencer as pelejas, e você vai meter os filhos de Israel na terra que lhe jurei. E eu vou ser contigo. Ele está dizendo, eu não tenho mais condições, você vai fazer isso. Só que ele recebe aquela informação, o Josué recebe aquela informação, e se você ler os versículos seguintes, ele não vai dizer nenhuma palavra. Ele não vai se prontificar a obedecer aquela ordem que está sendo tratada com ele. E é aqui que começa a nossa mensagem. Porque Deus começa a tratar algumas coisas conosco, Deus começa a mostrar algumas coisas que Ele quer fazer através da gente, e às vezes nós desprezamos. Deus começa a mostrar para você uma direção do que Ele quer, e você recebe aquilo e parece que isso entra por um lado e sai pelo outro. Isso não é guardado dentro do coração. Porque ele recebe a informação, Moisés é meu líder, ele está falando isso, mas deixa isso de mão. O tempo passou. Depois disso o Moisés fez ali o cântico, se apresentou a Deus, e depois de um pouco de tempo, ele sobe ao monte, Deus mostra para ele a terra prometida e diz, você está vendo a terra, mas você não vai pisar nela. E dali em diante não se viu mais Moisés. Deus o recolheu. Aí vem Josué capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? O livro seguinte, depois de Deuteronômio, é Josué. Diz assim a palavra, ó. Josué capítulo 1, versículo 1. Josué capítulo 1, versículo 1. Todos já encontraram? Então vamos ler. Vai colocar na tela também. Diz assim, ó. E sucedeu, depois de quê? Da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, o que ele disse? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Essa mesma palavra ele já tinha recebido anteriormente de quem? De Moisés. E ele tinha deixado aquilo de lado. Não deixou Deus trabalhar no coração dele para ele já se preparar de uma forma antecipada. Para que quando Moisés partisse, ele já estivesse pronto. Agora o Moisés partiu e o próprio Deus se encarrega de lembrar ele. E chama a atenção dele, olha, o meu servo Moisés já partiu. O que ele tinha de fazer, ele já fez. A obra que tinha que ser realizada por intermédio das mãos dele, já foi realizada. O período de 40 anos que ele conduziu o povo pelo deserto foi válido, mas passou. Agora chegou o tempo de entrar na terra. E a pessoa responsável por isso é você, Josué. Quando ele recebe aquela informação, provavelmente ele deve ter tremido muito. Ele deve ter tremido muito, porque ele já tinha confirmação de que aquilo um dia aconteceria com ele, e ele não deixou Deus tratar disso com ele antes. Geralmente, coisas que Deus um dia tratou com a gente, nós não tratamos de deixar Deus operar, deixar de Deus fazer aquela obra na nossa vida, lá na frente Deus vai nos relembrar de novo. Se você não resolver coisas que tinha que ser resolvida logo, lá na frente Deus vai querer que você resolva aquilo. Não tinha como ele passar daquela missão. Deus já tinha dado aquela responsabilidade para ele, ele não podia fugir daquilo. Havia um chamado de Deus para ele. Ele foi um dos 2 únicos espias que quando espiaram a terra prometida, vieram trazendo a boa notícia e com aquela firmeza. Deus vai se agradar de nós, essa terra vai ser nossa. E o tempo foi passando, Deus foi confirmando que ele seria o responsável. E ele não deixa Deus operar aquilo. Não, Moisés é o Senhor, deixa o Moisés lá. Mas o Moisés já estava preparando ele. Chegou o tempo do Moisés partir, ele não tinha assumido aquilo ainda como responsabilidade dele. Aí Deus tem que despertar. E provavelmente tem coisas que já era para você ter feito e talvez não fez, e Deus está relembrando. Tem que ser feito hoje. Amém, irmãos? E Deus está relembrando o que tem que ser feito agora.
Porque já era para ter sido realizado isso. Já era para ter colocado essa obra em prática. Aí eu vou pular com você, porque a leitura é muito extensa, versículo 6. Olha só o que Deus vai falar com ele. Esforça-te e faça o quê? E tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Versículo 7. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus vai trazer para ele isso aqui de uma forma muito clara. Ele vai dizer, durante a vida, Moisés te ensinou muita coisa, Josué. Muito ensinamento você teve por intermédio da boca de Moisés. Ele falou para você sobre as leis, sobre os mandamentos. Você tem os estatutos de Deus e você não pode se desviar nem para um lado nem para o outro. Você vai conquistar território, você vai começar a avançar na vida, as coisas vão se multiplicar nas suas mãos, como ele falou nos versículos anteriores, do 3 ao 5, que onde ele pisasse a planta dos pés seria dele. Mas ele não podia esquecer que fazendo tudo isso, alcançando todas essas promessas, ele tinha que permanecer firme na lei que ele havia recebido de Deus. Esse aqui é um grande problema. Porque geralmente as pessoas, com o passar do tempo, elas vão conquistando muitas coisas, elas vão ficando sem tempo para Deus. Já parou para analisar que é assim? As pessoas vão ficando sem tempo para Deus. Tem uns que o tempo de meditação da palavra diminui bastante. Devido aos muitos compromissos, né? E às vezes nem é devido aos muitos compromissos, mas devido aos cansaços que ela vai gerando durante a vida. Ela já não medita mais na lei do Senhor. E Deus já vacina o Josué falando com ele sobre esse assunto. Porque já era para ele estar preparado para aquele embate que ele ia ter a partir de agora. Porque Moisés já tinha tratado com isso lá atrás, sobre essa questão com ele. Mas ele não deixou Deus fluir. Agora ele tinha que assumir aquilo de uma forma ou de outra. E é isso que a gente tem que entender. Se eu não deixar Deus tratar algumas coisas comigo hoje, sobre alguns assuntos, sobre alguns tabus, que eu não quero me tocar nesse assunto, lá na frente isso pode me visitar. Se Josué já tivesse preparado, quando Moisés partiu, ele já estava seguro do que ele tinha que fazer. Mas ele foi protelando, foi deixando isso passar, e agora ele vai assumir uma responsabilidade, querendo ou não. Porque Deus insistiu com ele por várias vezes, falando que ele tinha que ser esforçado e que ele tinha que ser animoso. Ele não tinha que dar o não como resposta. Deus só aceitaria o sim. Glória a Deus, irmãos. Não adianta a gente fugir. Tem gente que está tentando fugir de algumas responsabilidades aí, e Deus está colocando nas suas mãos esse compromisso de servir. Você tem que assumir isso agora. Se você não assumir isso agora, lá na frente você vai ter que assumir. Eu já conheci casos assim. A pessoa passou o tempo resistindo. Depois de um tempo, você vê a pessoa lá. Pastor, graças a Deus assumiu o compromisso agora. Eu digo, depois de tantos anos, né? Perdeu muito tempo. Poderia estar mais adiante, se tivesse deixado Deus tratar. Mas quis se tratar sozinha, quis fazer do seu jeito. Josué fazendo isso, ele estava perdendo. Aí Deus fala para ele, agora você vai ter que vencer essas batalhas, você vai pisar a planta dos pés, eu vou ser contigo. Agora, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Recebeu a lei, anda nessa lei. Aí no 8 ele continua falando, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Para ele se conduzir de uma forma em que ele alcançaria, prosperaria naquela missão, e também que ele permaneceria firme com Deus, era guardar a lei. Era guardar as direções e as palavras que já tinham sido ditas. Ou seja, Deus estava tratando com ele sobre isso. Se ele errasse ali, agora é de responsabilidade dele, porque Deus estava tratando. E se a gente for parar para analisar hoje,
depois de muito tempo na fé que nós já temos, talvez aqui algumas pessoas são mais novas na fé. Mas eu acredito aqui que a maioria de nós que estamos nesse culto, somos pessoas um pouco mais maduras na fé já pelo tempo. Não temos mais o direito de tropeçar. Glória a Deus, irmãos. Não temos mais o direito de tropeçar. Porque nós já fomos instruídos e Deus já tratou conosco sobre tudo que diz respeito à nossa vida. Isso você pode ter certeza. Durante os anos, Deus já tratou com você sobre tudo que você tinha que fazer durante a vida. Nós não somos desinformados. Nós somos pessoas que nós temos a lei de Deus à nossa disposição. Sabemos muito bem o que temos que fazer e o que temos que deixar de fazer. Errar a partir de agora é responsabilidade particular. Aí eu vou deixar aqui com você, vamos para o primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Vamos falar o que a gente estava comentando na semana passada de Elias. Capítulo 19, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8. Porque Deus vai tratar com Elias também. O Elias precisava de um tratamento. Assim como Josué precisou de um tratamento e Deus tratou com ele. Ele não pôde dizer que ele não teve oportunidade na vida. E todos nós aqui é a mesma coisa. Se alguém abrir a boca para dizer, eu não tive oportunidade na vida, engano. Absolutamente todos nós tivemos. Todos nós tivemos, porque nós temos acesso à palavra e Deus já tratou conosco de muitos assuntos. Aí diz assim a palavra, e levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, o que fazes aqui, Elias? Preste atenção num detalhe muito importante. Semana passada, a gente falou dos versículos 1 até esse versículo de número 18, falamos até um pouco sobre o capítulo 17 e o capítulo 18, né? Sobre um pouquinho da trajetória de Elias, de como ele tinha tido vitórias sobre muitas situações e de como Deus agora ia dar para ele uma nova vitória. Ele só não podia se entregar como ele estava se entregando, né? Pensou em morrer. Disse, eu não sou melhor do que os meus pais, porque os pais dele haviam sido mortos num período em que os profetas de Baal lá com Jezabel vieram lá numa afronta e eles morreram. Ele disse, eu não sou melhor do que os meus pais. Prefiro morrer, não tenho mais solução para a minha vida. Não tem mais o que fazer. Ele achou que não tinha, né? Aí Deus traz lá o pão, traz a água, ele come e descansa. Deus manda ele se levantar. Aí ele come aquele pão, come aquela água e deita de novo. E Deus dá uma palavra para ele. Você não tem que ficar deitado. Você tem que se preparar porque o teu caminho é muito, muito longo. A tua jornada é muito distante. Você tem muita coisa para fazer, Elias. Aí, um determinado momento, ele come aquele pão, bebe aquela água e segue o caminho como Deus havia falado que ele devia seguir. Chega um determinado momento da trajetória que ele entra num lugar e ele está dentro de uma caverninha, escondido lá. Depois que ele já tinha assumido aquele compromisso de ir, como Deus havia dito para ele. E ele foi. Aí ele se esconde dentro de uma caverna e fica lá preso. Fica lá escondido. Aí vem a palavra de Deus para ele. Vem o próprio Deus falando com ele diretamente. Deus fala, o que você está fazendo aí dentro, Elias? Eu vim aqui para tratar com você. Eu não sei, irmão, mas tem gente que há muito tempo ela está se sentindo presa. Está se sentindo presa. Tem gente que não consegue se desprender para conversar. Não consegue se desprender para falar com as pessoas de Deus, para pedir uma orientação. Tem pessoas que ela não consegue abrir a boca às vezes para fazer uma oração no culto. Ela vem ao culto, mas em momento nenhum ela abre a boca para expressar a Deus o que ela está sentindo. Nem isso, que é o básico. Será que não está na hora de Deus tratar com a gente saindo da nossa caverna, onde nós estamos presos e oprimidos? Eu acredito que chega uma hora da vida que a gente tem que cansar de viver no sofrimento, irmãos. Diga graças a Deus. Chega uma hora da vida que a gente tem que parar com esse sofrimento que a gente vive.
Eu falo a gente que eu estou me incluindo também. Por muito tempo da vida eu fui bem tímido, né? Isso só atrapalhou. Só prejudicou a obra que Deus tinha para fazer. Ele estava lá, dentro daquela caverninha. Deus falou que Ele tem uma grande obra para mim. Estou caminhando aqui em direção. Entra na caverna e fica ali, passando a noite. Aí Deus fala, o que você está fazendo aí, Elias? Vem o versículo seguinte, ao 10. Olha só, versículo 10. E ele lhes disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. Na mentalidade dele, na cabeça dele, naquela situação que ele estava vivendo, só tinha ficado ele como profeta em Israel. E além de tudo, ele começa aqui a atribuir os erros dos outros, que não tinha nada a ver com ele. Esse é um dos perigos que a gente corre, quando nós não permitimos Deus tratar conosco. Ao invés de permitirmos Deus tratar com a nossa vida, ficamos olhando para os outros que erraram, que deixaram de errar. Sendo bem sincero, o erro dos outros não é problema nosso. Diga graças a Deus por isso. Mas foi fulano de tal da minha família que errou. Ele errou. Se eu puder fazer alguma coisa para ajudar, eu vou ajudar. Mas eu não tenho nada a ver com aquele erro. A salvação é o quê? É individual. Se eu não puder ajudar de alguma forma, eu vou orar para Deus ter misericórdia e a pessoa se arrepender. Mas o problema de muita gente está aí. Deus está querendo tratar com ela e ela está apontando os erros dos outros. Deus está querendo falar, você tem que mudar de vida, esse pensamento aí está errado. Ela começa a apontar, tu viu fulano de tal que estava fazendo assim, assim, assado? Esquece o fulano de tal. E deixa Deus tratar com você, consigo mesmo. Essa é uma das coisas que a gente tem que começar a mudar hoje. Porque se não mudarmos hoje, nós vamos viver a vida toda preso em caverna, vivendo uma vida de sofrimento e achando que estamos sozinhos. Já vi gente sair da igreja falando mal. Dizendo assim, eu estava na igreja e ninguém falou comigo. Será que ninguém falou com você ou você que não quis se aproximar? Tem os dois lados, né? Será que ninguém falou com você ou você que não quis se aproximar? Que se você for parar para analisar, está todo mundo à disposição. Você vem na igreja, você chegar do lado dessa irmã aqui, sentar e conversar com ela, você não vai conversar com a pessoa, vai ou não vai? Com certeza. Pelo menos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite você vai ter. Como é que tá? Como é que tá a sua família? Se você chegar aqui, pastora Tenielma, pastor, reverendo Fábio, chegar para mim aqui e quiser conversar, nós vamos sentar aqui o tempo que for necessário conversar. O problema de muitas pessoas é que ao invés de deixar ser tratada por Deus, ela está apontando outras coisas. Tá virando a visão dela para o foco errado. O foco é você. O foco era Elias. Não eram as pessoas que tinham errado ou deixado de errar. O foco era ele. É sobre isso que a gente tem que colocar a mão na consciência e começar a trabalhar dentro do nosso coração hoje mesmo. Porque meus pais erraram. Os meus pais erraram. Eu vou lutar para me fazer diferente do que eles fizeram. Eu não sei o que aconteceu na minha família, foi assim, assim. Eles fizeram. Eu, graças a Deus, eu tenho uma palavra hoje. Eu vi um mau testemunho, vou vigiar para não errar na mesma proporção. Vou viver a minha vida com Deus, vou deixar Deus me tratar. Mas tem gente que está precisando de tratamento, está apontando para os outros. Nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos. Eu estou sozinho aqui. Eu sou zeloso de Deus. Na cabeça dele era zeloso, né? O zeloso que agora há pouco estava pedindo para morrer. Eu acredito que se a gente é zeloso e vive a palavra de Deus, nós temos uma vida bem consolidada. Não tem tempo ruim não. Faz a mesma coisa que o apóstolo Paulo faz. Sei viver na abundância. E sei viver aonde? Na escassez. Tempo que as coisas estiverem difíceis, eu vou saber me comportar adequadamente. Tempo que as coisas estiverem em abundância, também não vou ser esbanjador, vou saber aproveitar o tempo.
e evoluir em alguma coisa, em algum projeto que eu tenho, de acordo com a direção de Deus. É só isso. A continuação ainda vai ser mais séria ainda. Ao versículo 11. Versículo 11. E ele lhes disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois veio um vento, depois do vento veio um terremoto. E também o Senhor não estava no terremoto. 12. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Depois que ele expressou a Deus aquela lamúria, da vida dele, só eu fiquei por profeta Israel. O povo errou e não derrubou os altares de Baal, fizeram culto a Baal e agora nós estamos nessa situação. Depois que ele se lamuriou, que ele precisava ser tratado, ficou jogando para os outros, Deus manifesta ali o vento, manifesta o terremoto e manifesta o fogo. Manifestações fortes, Você vê a fúria do fogo, como é que é, nos períodos que nós estamos vivendo agora, de tantas queimadas. Basta um pouquinho do foco, começa a se alastrar, Terremoto, a gente não tem noção do que é isso. Do outro lado do mundo acontece muito isso, Terremoto, numa escala 7, numa escala 5, Coisas que estremecem a terra, derruba edifícios e por aí vai. Nós não sabemos o que é isso, mas aconteceu nessa época. E o vento também, a fúria do vento, aquele furacão, Em alguns países aí também tem furacão. Aqui, graças a Deus, não. Mas ele recebeu essas 3 manifestações aí. E ele viu que nenhuma delas Deus estava. Aí vem uma voz mansa e delicada. Provavelmente o Elias esperava, que Deus estivesse naquelas manifestações onde todo mundo esperava que ele estivesse. Como é nos dias de hoje, irmão. Já vi muita gente falar: eu não vou nessas igrejas frias. Eu já ouvi as pessoas falarem isso. Para ela, um culto como esse que a gente para passar 1 hora ensinando a palavra, é uma igreja fria. Tem muita gente por aí que pensa assim. Igreja forte é o quê? Aquela que as pessoas giram, que as pessoas pulam, que as pessoas caem no chão, que a outra vem e levanta, que a outra salta cambalhota. Algumas que para ela Deus está nesse meio aí. Dentro da palavra aqui você vê que nenhum desses movimentos Deus estava no meio. Tem que ter muito cuidado com isso. De querer ficar medindo as coisas por aquilo que a gente acha. Deixa Deus tratar e te mostrar. Amém? A gente fica tratando por aquilo que a gente acha. Por aquilo que é um método que já falaram que é desse jeito. Que Deus se manifesta. Aí você vai ver as pessoas. Não é crítica não. Mas você vai ver as pessoas que falam, esse tipo de coisa. Eu acompanho muita gente, mas não só da nossa igreja. A pessoa vai ver, a pessoa não está casada, tá morando junto, está errado. Ou já teve 2, 3, o que tem não é seu. Está vivendo uma vida financeira miserável. Não consegue trabalho, quando consegue não prospera. Mas para ela está com Deus, que ela está no movimento. Se for parar para analisar a Bíblia, ler a Bíblia, perguntar as coisas da palavra de Deus, ela não sabe te responder. Porque ela não para ouvir a voz mansa e delicada que quer ensinar para ela alguma coisa. Ela quer os movimentos. Movimento é na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, na Macumba, na bruxaria. Tudo isso aí tem movimento. Vai lá no tambor do crioula que está lá. Tucu, Só o diabo lá. Eu fui ontem ali naquela praça ali perto do cemitério, no Gavião, comprar um lanche ali ontem à noite, depois da culto da juventude. Tava lá os batuques lá, que era o diabo, E tinha uma galera lá, ó. Eu digo, Jesus, daqui pro cemitério ele tá bem pertinho. Era só um pulo. Da praça pro cemitério é só atravessar a rua. Mas você entende que as pessoas, elas são muito assim? Deus quer tratar com elas e elas já têm um método, elas não se abrem para Deus tratar com elas. Elas não deixam Deus operar. Elas não querem reconhecer quando elas precisam de uma mudança. Nós temos que ser essas pessoas sujeitas às mudanças, irmãos. Não é porque eu estou aqui pregando hoje que se vier uma palavra,
Se a direção chegar e falar comigo, ó, tem que haver uma mudança assim assado, eu tenho que me sujeitar. E sim, Senhor, glória a Deus, entendi, amém. Mas tem gente que não aceita. É só desse jeito, é assim que eu sou. Então, do jeito que você está, viva com os resultados que você vive. Vive com a presença de Deus como você tem, a mínima possível. Aí a continuação 13 ele vai falar. Mas, olha só, vamos lá? Versículo 13. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto numa capa e saiu para onde? Para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? De novo, né? Primeiro, ele estava dentro daquela caverna. A ordem foi: sai daí, vai lá para fora. Enquanto ele estivesse naquela caverninha, ele não ia permitir Deus trabalhar na vida dele. Agora ele sai. E quando ele sai, Deus começa a falar com ele agora. Aquela voz mansa e delicada começa a se revelar a ele. Aí vem o versículo 14. E eles disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada. E fiquei eu só e busco a minha vida para amar. Ele fala a mesma coisa. Você sabe o que é isso aqui? É como se Deus tivesse aparecido a primeira vez e mandado ele sair para lá e aquilo não tivesse mudado nada. Você já viu pessoas que entram ano e saem ano e a mentalidade dela é a mesma, ela não muda nada, ela não melhora nada? Né? Ela não consegue evoluir em nada. A mentalidade é a mesma. Só eu fiquei. Eu sou zeloso do Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu sirvo a Deus, porque essa luta toda. Lutas nós estamos sujeitos, vamos estar sujeitos até o dia da nossa morte. Amém, irmãos? O Senhor nos prometeu que Ele nos ajudaria nas nossas tribulações. Ele diz: quando passares pelo fogo, eu não te deixarei. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo também. Quando passar pela tempestade, eu vou estar do seu lado. Ele não nos prometeu que nós não passaríamos. Ele até disse: no mundo tereis aflições. Agora tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você também vai vencer. Glória a Deus. Nós não estamos aqui inertes, nós vamos passar por tribulações, isso é normal. Agora o fato é, se eu passo pelas tribulações, pelas lutas da vida, e eu estou ligado com Deus, eu deixo Ele trabalhar em mim, eu deixo Ele me moldar, aquelas coisas elas não vão ter valor, elas não vão ter força. Agora a partir do momento que eu não deixo trabalhar, que eu vivo do meu jeito, aí as coisas começam a piorar. Ele fala a mesma coisa. Continua insistindo na mesma coisa. Os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Esquece o que os outros fizeram. Amém, meus irmãos? Esquece o que os outros fizeram. Porque o fulano de tal me escandalizei porque ele errou. Esquece o que ele fez. Se escandaliza com o seu pecado. Amém? Pastor, o que é isso? É verdade. Nós temos que escandalizar com o meu pecado. O que me importa se o Bruno pecar? Temos 2 Bruno ali, né? Não posso falar que pode ser qualquer um deles, só um exemplo. Tá ali, o que importa se o Bruno pecar? Problema dele. Ele que se resolva com Deus. E se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder criticar, eu não vou não. Porque eu posso cair na mesma cilada. Né? Então, não vou ficar escandalizado. Ele está no altar, ele errou. Não, eu vou lutar para eu não errar. Vou pegar isso como exemplo. Continua servindo a Deus. Esquece os outros. Versículo 15, vamos lá. Já vamos chegar na parte final. E o Senhor lhes disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E vem e unge a Hazael rei sobre a Síria. 16. E também a Jeú, filho de Nice, ungirás o rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Isso aqui é muito forte. Porque na última semana que a gente estava falando, o Elias estava pedindo a morte, porque ele achava que não tinha o que fazer. Depois daquela ameaça de Jezabel. Agora ele está lá, preso, se escondendo em cavernas. Deus está querendo tratar com ele, para mostrar para ele coisas grandes que tinham que ser feitas. E ele estava naquele mundinho dele preso. Só tem eu como profeta de Israel.
Deus começa a chamar ele, vem aqui. E começa a mostrar para ele. Você vai um pouco ali à frente, volta ao versículo 15. Primeiro ele vai dizer no versículo 15. Vamos lá, na tela, rapidinho. Versículo 15. Isso. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, manda ele retornar. E vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Mas ele não era profeta de Deus, profeta de Israel? Por que ele tinha que ungir o rei da Síria? Isso ali era uma representação de que ele estava quebrando ali paradigmas, quebrando muros. Ele estava não restrito ao território de Israel, mas o reinado dele como sacerdote, como homem de Deus, como profeta de Deus, estava rompendo barreiras agora. Ele seria responsável por ungir rei de outras nações. Amém, irmãos? Se a gente abrir o nosso coração para Deus, abrir a nossa mentalidade para servir a Deus, Ele vai nos mostrar coisas que provavelmente você nunca nem imaginou que um dia faria. Ele vai abrir, Ele vai expandir, Ele vai abrir a nossa mentalidade para coisas que a gente nunca tinha enxergado anteriormente. Durante toda a vida de Elias, ele nunca tinha ungido ninguém. Como profeta, ele tinha visto milagres, tinha ressuscitado o filho lá daquela mulher. Ele tinha falado que o filho iria nascer a uma mulher estéril. Tinha feito lá o azeite se multiplicar. A farinha não faltar da panela daquela mulher viúva. Os corvos traziam para ele alimentos lá no meio do deserto. Ele tinha visto muitas obras extraordinárias. Fogo do céu descer, consumir os adversários. Ele tinha visto muitos milagres. Mas ungir pessoas era a primeira vez. Deus estava querendo mostrar coisas novas enquanto ele estava pensando. Eu estou sozinho e vou morrer. Por isso nós temos que deixar Deus tratar conosco. Porque se deixarmos Deus tratar, Ele vai nos mostrar. A gente não vai ficar com essa mentalidade bitolada. É só isso que eu tenho que fazer? É só isso que eu tenho que viver? Não. Deus tem sempre algo maior. As obras de Deus, como Ele falou lá para Jeremias, os pensamentos de Deus são maiores que os seus. Os planos de Deus são melhores do que os seus. Isso é uma verdade. Aí o versículo 16 ele ainda falou mais. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás reis sobre Israel. Esse Jeú aqui, ele se tornou rei de Israel e ele foi responsável por destruir toda a herança de Jezabel e de Baal dentro de Israel. Esse rei que ele ungiu foi a pessoa que depois teve a condição, depois dele lá como profeta, depois do rei que saiu, ele assumiu o reinado em Israel. Foi a pessoa responsável por libertar o povo daquela escravidão que tinha de Baal e de Jezabel. Aniquilou tudo. Esse Jeú foi capaz de fazer isso. Ele estava ungindo pessoas que fariam obras que ele não era capaz de fazer. Você tem noção do que possa ser isso? É a mesma coisa que Jesus falou. Olha, quem crê em mim fará obras maiores, né? Fará outras obras e obras maiores do que esta. Não é que Jesus estava dizendo que ia ser maior do que ele, que eu seria, que você seria maior do que ele. Mas ele estava dizendo que se nós crêssemos, tivéssemos essa capacidade de crer nele, podemos fazer obras parecidas com o que aquele fez e até outras obras. Que durante o seu período terrestre ele não fez. Porque não houve a necessidade. Hoje nós faremos. Ele estava ungindo pessoas que fariam uma obra relevante maior do que a que ele fez. E aí por fim ele ainda diz: e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus estava falando com ele sobre uma sucessão. Que quem viria depois dele, né, faria uma obra também grandiosa. E ele não iria morrer ali sufocado e alguém ia ter que se levantar do nada. Não. Ele iria passar aquela responsabilidade para alguém ainda em vida. Que foi o que aconteceu. Vamos na continuação da leitura. Versículo 17. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, que era rei da Síria, né? Matá-lo-á Jeú, que era rei que ele consagrou para rei de Israel. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu, que se tornou profeta depois dele. Aí o 18. E também eu fiz ficar em Israel quantos mil? 7.000.
todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Deus começa a revelar para ele agora coisas que ele não sabia. Ele não sabia disso, mas na mentalidade dele só ele tinha ficado. Deus disse: tem 7.000 que não se dobraram. Se você deixar se tratar, eu vou te mostrar tudo. Não vai ficar nada escondido aos seus olhos. Eu vou revelar tudo para você. Isso é válido para mim e para você hoje. Se eu me deixar ser tratado por Deus, se eu me deixar Ele fazer as obras que Ele tem que fazer na minha vida, tudo o que diz respeito à minha vida, Ele vai mostrar. Ele vai mostrar para você como é que vai ser o ano de 2025. Ele vai te dar direções do que você vai fazer para acontecer naquele tempo. Ele vai dando tudo pela palavra. Culto após culto, dia após dia. Às vezes lá no seu cantinho, onde você está sozinho ali, orando e falando com Deus, Ele fala lá dentro do seu coração. Ele começa a mostrar o que Ele quer. E você vai guardando aquilo e vai colocando em prática. Só deixa Deus tratar. Ele vai mostrar coisas que você ainda não sabe. Amém? Ele vai te dar responsabilidades que você nunca teve. No caso aqui, ungir pessoas. E sabe, Deus não está te chamando para fazer obras grandiosas por aí. E tem gente assim, ó, dentro da caverna. Todo mundo saiu, só deixou eu. Enquanto a mentalidade for essa, não passa disso. Hoje nós vamos orar em cima dessa palavra. Nós temos algo para resolver com Deus aqui em oração. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso. Fica de pé. Vamos fazer uma oração.